Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar aqui mais um estudo da Palavra de Deus. É um estudo bastante amplo e espero que você tenha lido todos os textos que nós deixamos ali. Esse estudo ele compreende ali de Êxodo 21 até Êxodo 24 e também Jeremias 33, 34. E também nós temos alguns textos que nós lemos como referência de Mateus capítulo 5, dos versos 38 ao verso 42, que nós vamos fazer a leitura aqui também. Nós vamos deixar aí para vocês darem uma lida, para vocês estudarem antes de ver esse estudo, tá certo? Mas se você já leu todos esses textos, então eu quero que você já abra suas Bíblias aí, e nós vamos estudar aqui a partir do capítulo 21. O título dessa paraxá, desse estudo, dessa porção dessa semana, ele é Mishpatim, que significa julgamentos, né? E aqui no primeiro verso, na sua Bíblia, pode estar traduzido assim: são estes os estatutos, regras, né, que lhes proporás. Mas essa palavra estatutos ou regras, na verdade a tradução de Mishpatim, ele tem esse significado, mas o significado primário dele é julgamentos. Então aqui dá para entender também que são os juízos, os julgamentos de Deus para o povo, né? Então aqui está o título na Bíblia Revista Atualizada, diz a lei acerca dos servos, né? Nesse estudo, então, aqui no capítulo 21, ele vai começando a falar aqui dos escravos, as leis que tinha para os escravos. Depois ele vem falando referente, já a partir do verso 12, da lei acerca da violência, quando alguém batia numa outra pessoa, quando a pessoa morria, quando a pessoa não morria. Então tinha leis para toda essa parte, né? E até aqui no verso 24 de Êxodo 21, que diz assim, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho de seu escravo ou o olho da sua escrava e utilizar, deixá-lo ir forro pelo seu olho, ou seja, deixar livre. Aqui é um texto que lá em Mateus 5, Jesus também fala, né? Eu deixei aqui já separado esse texto, que diz lá em Mateus 5, no verso 38, diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aqui o comentário do Dr. Russell Shedd, ele traz o significado do porquê que a palavra de Deus ela fala olho por olho, dente por dente, né? Morte por morte e tal. A intenção dessa lei era de controlar a vingança da pessoa lesada, não podendo ultrapassar a simples retribuição justa e exata. E aqui na outra parte que ele fala também, ele fala olho por olho, um sumário do princípio de restringir a punição dentro da medida do crime cometido. Jesus Cristo nos ensina a andar uma segunda milha, ensinando o perdão, para que o crente seja uma reflexão real do amor de Deus. Então aqui o significado de olho por olho, dente por dente, na verdade, era que por causa que você feriu, por causa que você matou, você vai ter que pagar um valor correspondente ao que você fez, ao delito que você cometeu, né? E aqui nós vemos toda essa paraxá, todo esse estudo dessa semana, que são leis para o povo. Tudo que tem aqui são leis para o povo, e muitas leis que estão aqui era para a época daquele povo que estava vivendo, né? Porque o povo precisava de leis. Lembra que nós estudamos no estudo da semana passada, que nós falamos que foram constituídos líderes, chefes de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000? Então, nesse estudo, as ordens que foi passada aqui, foi passada para todo o povo, essas ordens, junto com as leis lá, os 10 mandamentos, né? Que Moisés também passou para todo o povo. Então, com toda essa normatiza que foi passada aqui, foi passado também para esses chefes, esses líderes, que nós vamos ver que foram 70, mais para frente vamos ver que foram 70 os líderes que estavam ali,
que receberam e que estavam julgando o povo de Deus com base nesses estatutos, nessas normas, nesses julgamentos, nesses juízos de Deus. Tá certo? Vamos ir mais à frente, porque tem muita coisa para falar. No capítulo 22, vamos lá para o verso 16. Eu não vou ler todos aqui as normas e leis, porque é muita coisa. Eu espero que você leia. Se você ficar com qualquer dúvida de qualquer norma que tem aqui, manda ali na descrição ali embaixo, pergunta, tá certo? Não fica com dúvida, pode perguntar qualquer uma dessas normas. Eu não vou ler aqui porque é muita coisa que tem para ler e seria um estudo enorme. Eu quero deixar ele no máximo com 30 minutos, tá ok? Então aqui em Êxodo 22, a partir do verso 16, que é algo que eu quero chamar a atenção, que diz: se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Aqui as pessoas às vezes param para pensar: poxa, mas aí então quer dizer um estuprador ele pode tomar a pessoa que estuprou? Não, calma, não é um estuprador. Aqui está querendo se referir àquela pessoa que deu em cima e a outra pessoa aceitou e acabaram tendo relação sexual. Então a Bíblia aqui na parte da Torá, em Êxodo, está mandando que o rapaz case com a mulher. Tá certo? Até tem um conceito, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu lembrei que eu li no livro aqui. Um conceito que diz aqui assim, um Midrash conta que um judeu se voltou para o gentil e declarou: vocês se casam com as mulheres que amam, nós amamos as mulheres com quem nos casamos. Ou seja, o compromisso é maior do que o amor. Então aqui o compromisso da pessoa em assumir esse relacionamento é maior do que simplesmente ela amar a pessoa, porque o amor ele se constrói pelo compromisso. É mais ou menos isso que está querendo dizer aqui o texto, tá? O verso 18: a feitiçaria não deixarás, a feiticeira não deixarás viver. Ou seja, quem pratica feitiçaria, bruxaria, e hoje em dia eu quero colocar, desculpa você que participa de candomblé, centros espíritas, não é o intuito eu te ofender, você que participa disso, mas o que a Bíblia diz é que quem pratica essas coisas deveria morrer no tempo aqui o qual Deus está mandando essas normativas para o povo que é povo de Deus, tá certo? Quem tiver, verso 19, quem tiver coito com animal será morto. Ou seja, as pessoas que querem ter relações sexuais com animais, essas também deveriam morrer, né? Verso 20, quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Então aqui mais uma vez, né, você que adora uma imagem, você que tem santo em casa, você que reverencia alguma coisa, pratica algum tipo de adoração a algum ídolo, alguma imagem, né? Então aqui Deus está falando também que deveria ser destruído de quem é povo de Deus. E aqui no verso 21 e também aqui em Êxodo 23, verso 9, diz, são dois textos iguais, tá? Que diz: não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiro fostes na terra do Egito. Então aqui a gente tem que entender que quando vem uma pessoa de fora, um venezuelano, um haitiano, uma pessoa lá do Oriente Médio, né, da Síria, enfim, vem um estrangeiro, então você deve hospedá-lo, dar um auxílio para as pessoas. Não digo que você tem que trazer para a sua casa, mas você não deve oprimir, expulsar de perto de você, né? Auxilie ele conforme a sua capacidade, as suas condições financeiras também. Faça a sua parte também. Não oprima, não condene, não julgue ele, não queira expulsar ele daqui. Auxilie ele da melhor maneira possível, ou no mínimo se isente de fazer o mal, tá certo? E se isente de fazer coisas que possam prejudicar, tá ok? Verso 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros, né? Ou seja, não ponha juros. Se você que empreste algum valor, não coloque juros para aquela pessoa que é pobre. Ela está necessitada, gente. E a mesma coisa Jesus fala aqui em Mateus 5, verso 42, dá a quem te pede,
e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, nós temos que mostrar esse zelo, esse carinho, esse amor para com as pessoas, né? E não devemos querer impor condições para que aquela pessoa pague a gente. Você que tem dinheiro, tem capacidade e pode emprestar, não fique querendo cobrar juros daquela pessoa que é teu irmão na fé, que vive junto, que é povo de Deus. Auxilia para que ele também possa crescer e ele também possa emprestar a outros, tá certo? Verso 26. Se do teu próximos tomarem em penhor a sua veste, lhe restituirás até o pôr do sol, porque ele pode ter apenas isso, ou seja, não pegue nada de outras pessoas como garantia, empreste com um bom coração, tá? Vamos para o capítulo 23, então, o verso 1, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para ser testemunha maldosa. Verso 2, não seguirás a multidão para fazeres mal. Aqui eu sinalei esse texto com o intuito de mostrar as greves que acontecem no nosso país, aqui no Brasil. Né? Você pode ter acompanhado muitas vezes no noticiário as greves que acontecem com vandalismo, com destruição. Aquelas pessoas que vão fazer uma greve, em vez de fazer uma greve pacífica, uma greve que não interrompa o trânsito, que não afete, não destrua as coisas alheias, né? Então, aqui diz a palavra de Deus, isso é uma normativa, é um estatuto para nós, como diz o próprio Paraxá, né? Um julgamento, né? Um juízo de Deus. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Se você faz greve e vai lá vandalizar, você está fazendo mal e está quebrando o estatuto de Deus. Há consequências para isso. No verso 3, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Então você não pode, ele é pobre, eu vou julgar a favor. Ele é pobre, eu vou julgar contra. Não, você não pode ser parcial quanto a isso. Você tem que ser imparcial, tem que ser justo com as causas. Se encontrares desgarrado o boi de teu inimigo ou seu jumento, lhe reconduzirá. Ou seja, se você achar algo que não é teu e você sabe quem é o dono, então você deve devolver ao dono aquilo que você achou. Ou seja, você encontrou uma carteira, lá tem um documento do dono e lá tem 5 mil reais na carteira do dono, nada mais do que o teu dever devolver essa carteira com tudo que é dele dentro e não pegar para você. Tá certo? É o que tá dizendo o texto, né? No verso 6. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa. Já falamos sobre isso, né? Da falsa acusação te afastarás. Verso 8. Também suborno não aceitarás. Né? Então aqui a gente já está falando sobre mandamentos, né? Estatutos, né, que Deus está dando para que você cumpra. E tem várias outras coisas que Deus quer que você cumpra, para que você tenha uma conduta exemplar também aqui. E muitas, aliás, a maioria dessas leis que eu estou dizendo aqui, hoje ela faz base da nossa lei constitucional aqui do Brasil. Também faz parte também da lei lá nos Estados Unidos, como tem algumas outras leis que eu acabei não lendo, que fala sobre a morte, né? Aquele que mata deve morrer, deve ser condenado. Como eu falei aqui também da parte da feitiçaria, que não deixarás viver. Quem pratica deveria morrer, naquele meio onde o povo de Deus, que é o povo eleito, né, vive. Nesse meio onde é o povo de Deus, não pode acontecer feitiçaria, não pode acontecer maus tratos, né? A morte, um matar o outro. Então isso era condenado a pena de morte, né? Vamos aqui para o verso 12, que aqui fala do Shabat, né, do Shabat semanal, do sábado, né? 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro, né? Que tenha o repouso semanal. Mais uma vez é um reforço aqui, né? Do verso 14 nós não vamos falar muitas coisas, mas aqui fala das festas, que era para o povo guardar as festas. Indo já para a parte final aqui do capítulo 23, tem algo importante aqui no verso 25 e 26 que diz: servireis ao Senhor vosso Deus
e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Então aqui, o que está dizendo aqui? Se o povo servir ao Senhor, o vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água. O seu ganha-pão, o seu dia a dia, ele vai te abençoar. Se você obedecer o que Deus está pedindo, conforme aqui também os estatutos, nós estamos trazendo, eu fiz algumas comparações, trazendo esses estatutos para os nossos dias. Então, se você obedece a isso, então você está obedecendo ao Senhor. E Ele promete que vai abençoar o vosso pão e a vossa água. Tá? E tirará do vosso meio as enfermidades, ou seja, as doenças. Né? Tudo que vem aí, essa doença que tem ali do coronavírus atualmente. Então, Deus promete afastar, tirar, livrar você dessas coisas. E aqui no verso 32 e 33 também tem algo muito importante, tá? Que diz, ó, não farás aliança nenhuma com eles, ou seja, com os povos pagãos, aqueles que não servem a Deus. No contexto está dizendo isso. Nem com os seus deuses, ou seja, não faça, não tenha idolatria com outros deuses, tenha apenas o único Deus, ao eterno. Tá? No verso 33 ele diz, eles não habitarão na tua terra, ou seja, não vão habitar junto com o povo de Deus. Tá certo? Quem é pagão não vive junto com o povo de Deus. Não adianta você falar, mas eu creio em Deus, Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é todos os caminhos que levam a Deus. Tá? A Bíblia nos mostra, que eu estou mostrando para você, lendo os textos, que você tem que ser parte do povo de Deus. E aqui diz, ó, não farás aliança nenhuma com quem não é povo de Deus, e nem com os seus deuses, porque eles não habitarão na sua terra. Não vai habitar. Não adianta você falar que vai, porque não vai. Esquece isso, não vai. Para que não te façam pecar contra mim. Porque quem está lá no povo pagão, que é corrompido pelo paganismo, né, pela idolatria, pela imoralidade sexual, pelas condutas ilícitas, né? Então, eles vão querer estar no meio do povo de Deus, para quê? Para contaminar o povo de Deus e afastar o povo de Deus da presença de Deus. Se servires aos seus deuses, isto te será cilada. Deus está mostrando que quem serve, quem se ajunta com esse tipo de pessoas, está numa cilada. Hoje nós estamos vivendo nesse período agora aqui, esses dias também do carnaval. Você que vai para o carnaval, ou você que acha que o carnaval é algo normal, corriqueiro, saiba que você está entrando numa cilada. É o que a palavra de Deus me mostra aqui, tá bom? Vamos entrar para o capítulo 24, que é a parte final aqui do nosso estudo, e tem mais alguns textos que eu quero ler para você, tá? No verso 4 diz, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã, de madrugada erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifício pacífico de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E aqui eu quero fazer uma rápida pausa, porque esse sangue representa o sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. O sangue que ele derramou faz com que você entre para essa aliança que eu estou lendo aqui para você. Você entra para essa aliança quando você aceita o que Jesus fez. Aquele sangue foi aspergido, aqui que fala sobre o livro dessa lei, ou seja, esses estatutos que eu estou lendo para você, foi escrito em livro. E isso era referência para quem era povo de Deus, para quem estava com aliança com o povo de Deus.
Então, quando você entra para a aliança com o povo de Deus, aceitando o sacrifício de Cristo na cruz e aceitando também que ele ressuscitou dentre os mortos e hoje vive e está à destra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina, então você entra para essa mesma aliança e você também se torna povo de Deus, junto com os judeus, junto com Israel. Você não substitui Israel, você entra junto com o povo de Deus. Continuando aqui o texto, diz no verso 9 de Êxodo 24, e subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Verso 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aqui eu quero fazer também uma pausa rapidinha, que diz o seguinte, primeiro fala dos 70 anciões, como eu falei anteriormente, né, no estudo da semana passada nós vimos que os anciãos são os chefes, aqueles líderes dos 10, de 50, de 100, de 500 e de 1000, que cuidavam do povo, que estavam recebendo a normativa para eles cuidarem do povo. Né? E junto com também Arão, Nadab e Abiú, eles foram até o monte de Deus. E ali eles viram, né, a Deus, o próprio Deus, eles estavam na presença de Deus. E quando aqui diz no verso 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para ensinares, é para ensinar quem é do povo de Deus, como deve se conduzir na sociedade. Aqui então eu quero mostrar para você que fala que a lei de Deus foi anulada, que é impossível guardar os mandamentos de Deus, eu quero que você fique bem frisado isso que eu vou falar para você. Tá prestando bastante atenção? Tá prestando atenção? Se você não tá, para o que você está fazendo e presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Tudo que está sendo ensinado aqui, está sendo ensinado para o povo que está na aliança com o eterno Deus. Quando você aceitou Jesus, você entra para esta aliança. Quando Moisés recebe a instrução para que ele vai receber uma tábua de pedra que Deus assim escreveu, e isto serve para ensinar, você que é povo de Deus, precisa aprender o que Deus quer te ensinar. Tudo que eu estou lendo aqui são os estatutos para que você possa aprender. E dentro da medida daquilo que é possível guardar e colocar em prática, colocar em prática. Você conseguiu entender o que faz parte, quem faz parte da aliança, o que deve fazer? Cumprimento? Espero que você tenha entendido. Continuando, então aqui, ó, e Moisés entrando pelo meio, no verso 18, né? E Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A gente já viu o número 40. O número 40 ele representa que ele está tendo uma experiência, aprendendo, né, se aprimorando. Então, quando ele ficou 40 dias e 40 noites, como diz aqui no texto, ele se aprimorou, se aperfeiçoou, aprendeu mais do que Deus queria para nós. Então, eu não vou falar o que vai ser o próximo estudo da semana que vem, mas eu queria deixar um último texto que diz aqui, deixei a minha Bíblia separada, em Jeremias, que é da Haftará, né? Parte da Haftará, que diz em Jeremias 33, verso 25 e 26, que eu achei muito importante esse texto, que diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. E o comentarista aqui da Bíblia, Andrews, ele diz assim,
aliança com o dia, com Davi. As promessas de Deus a Davi não poderiam ser quebradas, assim como as leis naturais com os levitas, para garantir que o Senhor sempre fosse adorado. E referente à descendência de Jacó, que significa Israel, né? Davi, também meu servo, diz assim: ele recebeu a promessa de um herdeiro que governaria sobre todo o Israel. Então aqui eu vejo que Deus ele não vai quebrar aquilo que ele fez, que é uma aliança com o seu povo. Né? Ele não tirou a eleição do povo de Israel. Como você pode ler lá em Romanos 11, já falamos muito, não vou ficar repetindo esse texto, mas lá está dizendo exatamente isso, que ele não negou o seu povo, não retirou a eleição do seu povo, como está lá em Romanos 11, verso 1, tá bom? E para finalizar, tem um texto que eu deixei separado, que é do livro de Shemot, do Rabino Marcelo, que diz assim: temos no coração um altar. O que temos oferecido ou sacrificado neste altar? A quem temos sacrificado? Se ofereço sacrifício estranho nesse altar, estou atraindo morte, separação de Deus e maldição para mim. Meus irmãos, eu não vou fazer comentários desse texto porque eu quero que fique para reflexão para você. Espero que você tenha gostado desse estudo. É um estudo bastante amplo. Eu tentei fazer um resumo para que você possa compreender que sim, nós podemos guardar as leis, os mandamentos de Deus e também os seus estatutos, que é o que nós aprendemos um pouquinho aqui hoje, tá certo? Que Deus abençoe a você e até o nosso próximo estudo na semana que vem.